eu te dou graça, Senhor, e graças Deus, Senhor e Jesus. Estás aqui, Senhor, nós te adoramos. Tu abre caminho onde não existe, Senhor. Te adoramos, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Diga outra vez. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, Te adoramos nesta noite. te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Levanta a tua voz e adora Ele. E diga: meu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus. este é quem tu és. Meu Deus É Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, aleluia. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia, te aplaudimos, Deus. Aleluia. Senhor, ao cantar esse canto com tanta verdade, nós oramos pelos pedidos de oração nesta noite. Trazemos a Ti o desafio, como já foi orado nesta noite, de cada pessoa. E declaramos a Tua resposta, Senhor. Oramos também pelos jovens e todos os irmãos que estão indo a semana toda na fase aqui em Novo Hamburgo pregar o Evangelho, aqueles jovens que ali estão. O Evangelho é o poder de Deus que liberta e que cura. Nós declaramos ali o Teu poder, Senhor. Também oramos por aqueles que estão indo nas escolas, pregando o Evangelho para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para todos e para os pais. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Diga: o Deus que eu sirvo é um Deus de milagres. Diga outra vez: porventura haverá impossível para Deus? Não há, amém? Quantos creem nisso? Aleluia, podem sentar, muito obrigado. Vamos sentar nesta noite. Aleluia. Uma semana muito importante, estamos, a igreja como um todo, trabalhando na cidade, indo todas as noites na fase, na FEBEM, antiga FEBEM, né? Ali onde tem aqueles jovens adolescentes, pregando o Evangelho lá, e também nas escolas. Hoje foi muito lindo nas escolas o trabalho, e eles tiveram a oportunidade de pregar, de falar para 150 a 180 pais, casais que estavam lá, sobre a importância da família. É muito lindo o que Deus está fazendo e as portas que Ele está abrindo para nós pregarmos o Evangelho e anunciarmos a Jesus Cristo. Amém? Diga: eu sou um evangelista. Diga: eu sou um evangelista. Por onde eu passo eu falo de Jesus, amém? Assim é. Lucas 1,37, abra a Bíblia em Lucas 1,37. Quero continuar falando sobre Deus no impossível, né? Falamos semana passada e queremos continuar sobre esse tema. Lucas 1,37 relata um texto importante. No 6º mês, diz o verso 26, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, cujo certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Quem está falando comigo? Ela deve ter pensado. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça, favor diante de Deus. E aí, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse a jovenzinha Maria ao anjo: como será isto? Não tenho relação com homem algum, como que eu vou engravidar? Em outras palavras, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer
será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. E aí vem esta verdade, diante da história de uma mulher estéril, e também para Maria, nessa situação que ela se encontra. Digam todos: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E Maria, ao ouvir esta palavra, ela disse: então, aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. É interessante que o nascimento de Jesus já foi um milagre. Já foi algo que para aos olhos humanos era impossível. E se a gente for analisar e ficar pensando sobre o termo impossível, né? É aquilo que não é possível para alguém que tem limites. Aquilo que não é possível para alguém que tem uma certa restrição. Porém, o texto bíblico e a verdade bíblica sobre o Deus que nós servimos é que para Ele não há impossível. Que para Deus não há nada que Ele não possa realizar em todas as suas promessas. Como vimos semana passada, é muito interessante que a impossibilidade do homem se torna possível quando ele crê não nos seus sonhos próprios, mas nas promessas e nos planos de Deus. Porque aqui está ligado, para Deus não há impossível, não é em tudo que eu sonho ou desejo, mas em todas as suas promessas. Jó, depois de um tempo de dificuldade, desafio na vida dele, lá em Jó 42 ele diz: agora sei. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e agora eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Declaramos nesta noite para você, assim como Deus declarou para esta jovenzinha, e também fez um milagre na vida da sua parente, eu declaro para ti nesta noite: Deus vai tomar a iniciativa dentro do projeto dele na tua vida e na minha, e ele vai realizar aquilo que é impossível para mim, mas é possível para ele. Nós não podemos de forma alguma vacilar nesta confiança absoluta que temos de que para Deus, dentro do propósito dele, tudo é possível. Mas é interessante que a Bíblia diz também que Deus realiza o impossível, mas a Bíblia também diz: cada um deve levar o seu próprio fardo. E aqui é um aspecto muito importante. Aquilo que estiver ao meu alcance e ao teu alcance para realizar, nós devemos realizar. Eu estava vendo a foto dos jovens no trabalho nas escolas e na FEBEM. E também estava vendo as fotos de algumas irmãs que estão aqui hoje e algumas jovens que vão em asilos e orfanatos, mais asilos, para visitar as pessoas. E eu fiquei pensando, sobre isso. O que é possível para mim e para ti, isso nós devemos fazer. O que está ao nosso alcance, isso nós devemos fazer. As pessoas que estão num asilo, elas não têm condição de sair do asilo, mas elas têm condição de receber visita. E é interessante que alguns vovozinhos e vovozinhas, quando a igreja chega, eles dizem: nós já estávamos com saudades de vocês. Não é assim? Nós já estávamos esperando vocês. Nós já estávamos aguardando
a visita de vocês. É interessante, Deus quer ir lá no asilo. O pessoal que está ouvindo o evangelho essa semana na fase, eles não podem sair da fase, a não ser por alguma exceção, que a lei lá, em algum caso, dentro do processo que cada um deles tem, podem sair. Mas, por via de regra, né, pela justiça, eles têm que ficar lá dentro. Essa é a norma geral, né? Eles têm que ficar lá dentro. Mas, o que está ao nosso alcance, nós vamos lá. Podemos pregar o evangelho para eles. Podemos anunciar o evangelho para aqueles jovens. É interessante. Agora, tem coisas na minha vida e na tua vida que Deus quer fazer. Mas o que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. E aí entra uma coisa interessante. Deus não soma na preguiça das pessoas. Deus soma na disposição das pessoas. Amém, irmãos? Deus soma não na preguiça. Deus soma na disposição, num coração entregue, num coração disposto a realizar aquilo que Deus quer. E é interessante que a tendência do ser humano, desde o início, é botar a culpa nos outros ou no diabo. Ah, foi a mulher que tu me deu, disse Adão. E ela disse, foi a serpente, né? Não, é o parente, eu estou assim por causa do parente, eu estou assim por causa do familiar, eu estou assim por causa do diabo, o diabo não para de me incomodar. Só um pouquinho. Nós não podemos em tudo culpar o maligno e também não podemos em tudo culpar as pessoas. Não podemos passar a vida fazendo isso. É interessante que nós vemos na vida de Davi, na vida de Pedro, na vida de João, na vida de Ruth, na vida de Esther, na vida daquela mulher, né, a Raabe, né? Nós vimos que aquilo que era possível para elas fazer e para eles fazerem, eles fizeram. E é interessante, tem uma coisa muito forte e possível que só a igreja pode fazer nesses dias. O Brasil merece e precisa das nossas orações. O Brasil precisa e merece as nossas orações. Não pregamos partido em nenhuma plataforma desse ministério. Pregamos a consciência de que Deus ouve a oração do seu povo e Ele executa aquilo que é da sua vontade e Ele honra um povo que se humilha, ora e busca e pede que Ele abençoe a nação que eles moram. Amém, irmãos? Agora, pergunta a pessoa que está ao teu lado: você tem feito tudo o que é possível para ti? É interessante. É muito interessante. Pastor Pedro me relatou um fato segunda-feira aqui, que ele pegou o carro e fez o trajeto que um homem há 65 anos atrás fez. Saiu de Novo Hamburgo. Tu não era nascido ainda, Pedro. Saiu de Novo Hamburgo e foi a interior de Taquara. O Pedro pegou o carro nesse domingo e fez o mesmo trajeto, aonde um tio dele saiu daqui e foi lá no interior onde morava o pai e a mãe dele, ele não era nascido. E o que aconteceu? Presta atenção. 43 quilômetros, né? Presta atenção. Ele foi e creu, e foi a pé ou a cavalo? A pé, né? Foi a pé e creu que ele podia caminhar até lá. E quando chegou lá, ele orou pela mãe dele que tinha câncer. E para Deus não é impossível, em
todo aquele que obedece à sua vontade, ela foi curada de câncer. Pedro pregou, 2 anos depois nasceu Pedro. Então você já sabe a idade do Pedro agora. E o Pedro foi lá nesse final de semana e mostrou as fotos. E eu me alegrei e veio lágrima nos meus olhos junto com ele. Porque Deus fez isso. Agora, 60 e poucos anos depois, é possível nós realizarmos muito mais. Preste atenção. Os apóstolos evangelizaram toda a região que eles viviam. E a igreja, sem carro, sem avião. Imagina o que nós não podemos fazer hoje. Então, o que Deus está falando comigo e contigo? Não haverá impossível para Ele em todas as suas promessas, mas Ele também não vai mover a mão naquilo que é possível e nós devemos realizar. A Bíblia diz, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Hão de acompanhar, e quando a Bíblia fala hão de acompanhar, traz a ideia de um povo em movimento, um povo em ação, um povo que está trabalhando. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregue o evangelho, ide por todos os lugares, pregue a todos, em qualquer circunstância. Então nós temos que entender que nós temos um Deus que realiza o impossível, mas um Deus que confia numa igreja que está disposta a realizar o que é possível a ela, confiando que o impossível Deus vai fazer. Esse é um segredo impressionante. Esse é um segredo impressionante. Diga para a pessoa que está do outro lado, Deus se agrada de trabalho, Deus se agrada de dedicação. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 18, verso 14, no início do verso diz, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Muito bem. Nós, na nossa caminhada, vamos nos deparar com coisa que para nós é demasiadamente difícil. Não tem como realizar. Mas para Deus sempre é possível. E aqui está um aspecto. Quando a igreja faz aquilo que a ela é possível, ela vê um Deus que ajuda ela no impossível. Isso é um fato inegável. Um pai e uma mãe que faz aquilo que é possível pela sua família, ele vai ver um Deus ajudando e realizando o impossível na casa dele. Meus irmãos, é muito importante isso. Tem um texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que diz assim, tudo que vier à tua mão para fazer, faça ou faze-o conforme as tuas forças. Tudo que vier na tua mão para realizar, faze conforme as tuas forças, faze conforme aquilo que Deus tem te capacitado, aquilo que Deus tem te tomado. Não é fase de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, ou de vez em quando. Não, não. Diga à pessoa que está ao teu lado, Deus conta com a tua disposição. Não enterre, diga isso para a pessoa do outro lado, os teus talentos. Não enterre os teus dons. Não enterre o teu chamado, aleluia. Não enterre aquela disposição que tu tinha de quando tu entregou a tua vida para Jesus e continua crendo nessa caminhada. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é quem ajuda o seu povo. Deus é quem continuará ajudando o seu povo. Deus ajudou o povo no Egito, ajudou o povo no deserto e ajudou o povo em Canaã. Ele nunca nos deixa e nós vamos continuar crendo que tudo posso naquele que me fortalece.
E que tudo que nós temos, nós devemos dar a glória e a honra a Ele, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. E nós somos apenas instrumentos por onde Deus flui. Agora, quem tem dificuldade aqui na vida? Podemos nos atirar no chão, levantar as duas mãos e as pernas. Dificuldade é uma coisa que todo mundo tem. Desafios é algo que todo mundo tem. Mas quando nós cremos que nós temos um Deus que para Ele não há impossível nenhuma das suas promessas, nós somos pessoas que cremos num Deus que nos ajuda. Coloca ali, garotos, Isaías 41, 10, 13 e 14. Diga a pessoa do outro lado: nesses dias difíceis, na tua vida pessoal, na tua vida familiar, nos teus negócios, na tua saúde, e nesta nação e nesse estado, nós temos um Deus que nos ajuda. Um Deus que nos ajuda. Isaías 41, verso 10, 13 e 14. Não temas, povo meu, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. 13, perdão. E depois o 14. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo. Diga a pessoa do outro lado: não temas. Diga: coragem, eu te ajudo. O 14, o que diz? Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Diga: eu tenho um Deus que me ajuda. E para Ele não haverá impossível em nenhuma das suas promessas. E qual foi uma das maiores que Ele fez para comigo e contigo? A nossa salvação. Aleluia. Ele nos tirou das trevas para a luz, da morte para a vida, através da obra redentora de Jesus Cristo. E Ele mesmo, diz as Escrituras, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos desarraigou deste mundo tenebroso, nos arrancou das mãos do maligno e nos deu vida, e vida em abundância, vida completa, vida perfeita, tendo Ele cancelado todo escrito de dívida, a sentença que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. A sentença qual era? O salário do pecado é a morte. Então, se tem pecado, tem morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Mas, aleluia, Ele removeu tudo isso completamente naquela cruz, diz o texto bíblico. Aleluia. Eu e você fomos perdoados, amados, resgatados, libertados, para que agora possamos ter uma vida de confiança, que tem um Deus que nos ajuda, tem um Deus que nos socorre. Lucas 18, 27. Digam todos: os impossíveis dos homens. Diga: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus é especialista em realizar milagres e aquilo que é impossível. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, não é isso que nós cantamos? Pensa nisso. Caminho no deserto, gente. Enxuga as lágrimas, muda histórias, muda corações. E Ele está aqui nesta noite para te animar, para te resgatar, para te ajudar e dizendo: não desista, eu quero te socorrer. Aleluia. Amém, irmãos. Aonde tem uma pessoa tem problemas. Aonde tem várias pessoas tem mais problemas. Mas Deus é especialista em nos socorrer nos nossos problemas. Digam todos: eu creio que Jesus está vivo. E Ele tem todo o poder
nos céus e na terra. Diga, eu creio ainda hoje que Ele faz milagres, transforma água em vinho, multiplica os pães, acalma as tempestades. Se for preciso, ainda andará sobre as águas. Diga, eu creio que Ele acalma os ventos. Diga, eu creio que Ele cura toda sorte de doença e enfermidade. Quantos creem nisso? Aleluia. Eu creio que nesta noite Ele ali na FEBEM está tirando na fase jovens das trevas para a luz. Glória a Deus. E nós oramos e declaramos aquele ambiente tomado pela presença de Deus agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele cura cegos, leprosos e aleijados. Tudo Ele faz. Diz que uma vez Ele chegou num lugar, onde havia muitos enfermos, tipos de enfermos. E Ele foi em direção a um que não podia fazer nada por ele mesmo. Diga à pessoa que está ao teu lado, Deus gosta de fazer milagres. Entrega a tua vida para Ele. Confia nele. O mais Ele vai fazer. Amém, irmãos? Agora o que diz Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível ver os milagres que para um Deus tudo é possível. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que corre para Deus, aquele que clama, aquele que pede ajuda, que coisa linda isso. Aquele que corre para o trono da graça e recebe ajuda, socorro em ocasião oportuna. Creia. Creia. Eu quero dizer para ti hoje, Deus é real. Deus existe. Ele está aqui nesta noite. Quantos aqui já receberam um milagre da parte dele? Levanta a mão bem alto. Aí está. Não estou falando besteira não. Deus existe. Deus existe. E que se torna a pessoa que crê nele, que se aproxima dele, se torna participante do seu galardão. Aleluia. Glória a Deus. Diga a pessoa do outro lado, Deus te ama muito mais do que você pensa. Então, a Bíblia está dizendo que a minha fé e a tua fé nele, na ação poderosa dele, naquilo que ele é capaz, naquilo que ele sabe fazer, que para ele nada é impossível. Quando nós cremos, o poder de Deus se manifesta. Certa vez Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Outra vez diga isso, tudo é possível ao que crê. Diga para a pessoa do lado, não limite Deus por causa da tua incredulidade. Mas eu creio que isso aqui é uma plateia de fé, gente. Que viu milagres e vai continuar vendo milagres. Nós não somos que nem aquele lugar que uma vez Jesus chegou, e por causa da incredulidade que havia ali, ele não pôde operar milagres. Mas não foi por causa dele, foi por causa da incredulidade. Por causa da pequenez da fé daquelas pessoas. Mas diga para a pessoa do outro lado, se você tiver fé, como um grão de mostarda, tu vai dizer a este monte, problema, situação, diga, você vai dizer, problema, sai daqui, mal, sai daqui, e vai passar, e nada te será impossível. Deus está aqui nesta noite para realizar o impossível na minha vida e na tua vida, e Ele está procurando pessoas que simplesmente acreditam que Ele tem um poder que não tem fim. Eu fico pensando, ouvindo o barulho do trem agora, nesta hora, a capacidade do homem, de criar
essa estrutura de concreto, onde passa um trem pesado em cima, cheio de postes de luzes, com estações. Que capacidade que o homem recebeu da parte de Deus, né? Criaram aviões, criaram satélites, está aí cada vez mais evoluindo, crescendo o conhecimento e a ciência. Imagina Deus então. Imagina Deus. Eu quero te animar nesses dias. Você acreditar e deixar Deus fazer o impossível dele na tua vida. Ali estava aquela jovenzinha, uma simples garotinha. E diz o texto bíblico que nós lemos, que o anjo olhou para ela e disse: olha, Deus tem um projeto com a tua vida. E dentro do projeto dele para a tua vida, não haverá impossível para ele. Eu declaro nesta noite pela fé: Deus tem um projeto na tua vida. A tal ponto que nós falamos antes que ele deu seu único filho para perdoar os teus pecados, para que o propósito de Deus não se frustrasse na tua vida. Deus já fez tudo em Jesus para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem algo maravilhoso para realizar na tua vida. E dentro do projeto dele para ti, nada vai ser impossível. Acredite nisso. Confie no propósito dele. Confie. Esse tio que orou pela mãe do Pedro nunca imaginou que os 3 filhos que fossem nascer iam ser pastor. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de propósito. Essas crianças que estão aqui atrás, que a gente agora ouviu um barulhinho delas, cheio de saúde e de vida, e se alguma está enferma, seja curada agora em nome de Jesus. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com a vida dos filhos de vocês. Esses dias, ontem, eu estava entrando aqui no Bourbon, saindo, e estava chegando uma mãe e uma garotinha que sempre corre aqui e me abraça. E quando ela me viu, ela gritou: pastor! Só com o grito dela a porta já abriu. Todo mundo foi olhando. Ela me deu um abraço tão gostoso. E eu fiquei pensando que Deus fez na vida da mãe dela, que Deus fez na vida do pai dela, salvou eles, mudou a história dela, e ela está tendo uma vida abençoada. Eu quero dizer hoje à noite que pela tua fé Deus vai mudar a história da tua família. Já está mudando. Você crê nisso? Mas eu quero continuar te animando a não parar. Faz aquilo que é possível, aquilo que chegar nas tuas mãos, faça com a força que Deus tem te dado. Faça com dedicação. Como diz aquele ditado, né? Não basta fazer as coisas, tem que fazer com dedicação, com alegria, com prazer. E Deus quer que a gente pregue o evangelho com alegria. Deus quer que a gente viva a vida do dia a dia, mesmo com os problemas, com os desafios, mas cheio de alegria no nosso coração. Que mesmo diante dos desafios, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Tu está no tom, se o mar
É isso? Quantos conhecem esse cântico? Vamos ficar em pé e declarar: se o mar me submergir, tu me traz me faz andar sobre as águas. Levanta as tuas mãos e declara: oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e os problemas chegarem, em outras palavras, diga: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Diga ele: se o mar me submergir, a tua mão, aleluia, hoje à noite, que ele estender na mão dele te ajudar a te socorrer. Receba o milagre dele, receba o impossível para ti, mas possível para ele. Tu és e sempre será. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, minha canção, e o meu louvor. Se o mar me submergir, minha voz, as muitas águas não te afogarão, o fogo não te queimará, a fúria do diabo não vai te alcançar, tua casa será guardada e protegida. Receba milagre de cura nesta noite. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, se o mar me submergir, se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Feche teus olhos e diga: tu és o Deus da minha salvação. Agora, tu és o Deus da tua família. Aleluia. És meu dono. Não levantar as mãos e dizer aleluia, o Rei que tudo pode. Canta, igreja. Mais forte, cante. Ele estende a mão dele. Sua mão não está fechada, seu braço não está encolhido, para que não possa te ajudar e te socorrer agora. Mais forte, esse aleluia. Levanta a tua voz e diga: Ele está curando enfermos. A enxaqueca desaparece em nome de Jesus.
Nódulos, cistos vão embora em nome de Jesus. Tormento e angústia sai em nome de Jesus Cristo. Sai agora em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Cresce com a presença e teu poder aqui. Aleluia. Aleluia. Mantém teus olhos fechados. Ele está aqui. Ele está realizando o que Ele sabe fazer agora. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Se você chegou aqui nesta noite, como diz o ditado, com a água pelo pescoço, sem forças, desanimado, eu declaro agora a mão de Deus te alcançando. Mas eu quero que tu faça uma oração e repita conosco nessa noite, dizendo: Senhor Jesus, te entrego minha vida nesta noite. Aceito tu como meu Salvador. Diga: aceito a ti, Jesus, como meu Senhor. E eu quero que nesta noite tu me inclua no teu propósito, tu me inclua nas tuas promessas e nos teus planos. E eu declaro, Senhor, eu confio no teu amor. Sou perdoado por ti, sou amado por ti. E eu quero te pedir, me guie pelo teu caminho, que é um caminho de vida e paz. Em nome de Jesus. Sinto jeito. Nós vamos continuar adorando e declarando isso. Se todos aqueles que querem oração com imposição de mãos, vem aqui na frente, nós vamos estar orando, crendo que Deus está realizando o impossível. Te adoramos, oh, nesse lugar, oh, tua presença. Outra vez. Sinto Jesus, sinto Jesus, sim. Agora, aleluia. Todo que quer oração pode vir à frente. Queremos orar. Se você sente de onde você está, orar com alguém que está ao teu lado, pode fazer, tenha liberdade. Minha